E aí, pessoal, está no ar mais uma edição do Ajuda Aí. E no programa de hoje, a pauta é a educação infantil e os desafios encontrados principalmente durante essa época de pandemia e isolamento social. E para falar sobre esse assunto, contamos com a participação do Marcos Alvarenga, coordenador do curso de Pedagogia aqui da Unify. Marcos, primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por participar aqui com a gente, tá bom? Bom, Gui, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar sobre esses temas tão importantes para a sociedade, que é a educação, né? De certa forma, mostrar um pouquinho até da nossa vivência para quem está nos assistindo, para que a gente possa fazer um negócio bacana nessa época, que as crianças vão lembrar aí desse momento com alguma gratidão pelo empenho das famílias, pelo empenho dos professores, ou seja, que seja um momento que, por mais tenso que possa parecer em vários aspectos, ainda seja visto com alguma ternura nas relações familiares e principalmente nos processos de aprendizagem. Ô Marcos, embora o isolamento social tenha se flexibilizado muito nos últimos dias, né, em algumas cidades, as escolas seguem nesse modelo remoto de ensino. E os pais, eles ganharam esse papel quase que de professores dentro das suas casas. Mas para você, de que maneira eles devem se comportar? Eles devem entrar no universo da criança para tentar ensinar? E se for esse o caso, como que eles podem fazer isso? Isso não é muito difícil, não? Eu não vejo muita dificuldade em querer entrar no mundo da criança, até porque todos nós fomos criança, né? Certamente, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas aquela essência do brincar a gente não perde, né? A essência do brincar, de ver no brinquedo algo diferente, de inventar, né? De criar situações fictícias, fantasiosas, que possam mostrar novos caminhos. Então eu penso que essa ideia do estar no mundo da criança é muito tranquila para a maioria de nós. Só que a gente também tem que se despir daquilo que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu sou um professor de faculdade. Quando eu estou com os meus filhos, mesmo que seja no momento de aprendizado, onde a gente está trabalhando no ensino remoto, eu não sou o professor da faculdade, né? Eu sou alguém que está ali com eles enquanto pai, mas principalmente que está compartilhando as experiências do novo, né? Uma das coisas que a gente sempre fala é que ensinar um mais um é muito difícil, né? Porque é tão óbvio para a gente que fica difícil contextualizar e principalmente dar significado a isso para o mundinho da criança. Mas certamente que quando a gente consegue estar despido daquilo que nos faz adultos, a gente consegue atingir a criança com mais capacidade de comunicação, né? Então, assim, os métodos de aprendizado hoje, na sua maioria, eles vêm envolvidos de muita coisa lúdica, de muita prática enriquecedora de dinamismo entre as ações, né? E aí os familiares que estão em casa hoje devem estar atentos a isso e bem dispostos a fazer isso acontecer, né? Embora para muitos de nós aquele aprendizado que a criança está tendo seja mais uma vez visto, para a criança é algo inédito. Então veja, por exemplo, o simples fato de ver que horas são em um relógio analógico. Para muitos de nós é uma atividade cotidiana. Basta olhar no relógio e você consegue saber que hora que é. Quando a gente está ensinando isso para uma criança, a gente tem que dar o significado da coisa, mostrar a questão lúdica da coisa, envolver a criança, porque é a primeira vez que ela está vendo aquilo. E de repente, para ela, é uma forma assim de conhecer o mundo. Aí também está outra coisa importante. A própria criança traz na sua leitura de mundo a capacidade que ela tem de trazer as novidades que para ela são impactantes e que podem ser valorizadas e devem ser valorizadas pelas famílias nesse momento. Então, ouvir a criança é muito importante. Querer saber o que ela pensa, o que ela acha, o que ela sentiu é muito valoroso. Esse universo da criança traz um grande número de situações significativas para o aprendizado. Ouvindo a criança, a gente consegue entrar nesse mundo. E não é um mundo reducionista ou um mundo muito pequeno porque ela teve poucas experiências, mas é um mundo muito impactante porque as experiências dela
delas são muito significativas. E aí essas pequenas experiências que elas já viveram vão dando significado às experiências maiores que ela vai aprendendo. Né? Então, assim, são várias as etapas de aprendizado, várias as frentes de aprendizado que as crianças estão tendo, mas elas por si só já trazem muita coisa que vai acontecendo no mundinho delas e elas vão conseguindo trazer para que a gente possa auxiliá-las. Então, entrar no mundo da criança é dar voz para essa criança, é se pôr em pé de igualdade com essa criança, é querer participar diretamente desse aprendizado. Para as famílias, embora seja um momento até assustador pensar que está participando diretamente da educação do filho, a educação formal, é um momento também de muito aprendizado, dessa comunhão que vocês, e nós, né, porque eu também tenho filhos pequenos, que nós estamos tendo com os nossos filhos, é um negócio que tem que ser muito valorizado. Nós estamos tendo a experiência de criar uma geração de comunhão de aprendizado entre a escola formal e as famílias. Lógico que de uma maneira forçada, pela questão do afastamento social, pela questão da pandemia, mas muito significativa. Então é muito importante que as famílias tenham os seus corações abertos para que possam, de fato, fazer acontecer esse aprendizado das crianças. Você mencionou dar voz às crianças e realmente se interessar por elas, pelo que elas estão aprendendo, enfim. Mas você também falou sobre etapas de aprendizado. Com base nisso, cada criança ela recebe estímulos diferentes de aprendizado de acordo com cada etapa. É isso mesmo? Cada criança tem seu ritmo de aprendizado, né? E mais, né? Cada ciclo que a criança se encontra também tem as suas questões significativas do aprendizado. Então, eu não posso levar para uma criança que está na educação infantil a matemática da multiplicação porque eu sou bom de tabuada, né? Eu tenho que estar naquela situação onde a criança se encontra e ver como eu posso, de alguma maneira, agir com isso, né? Originalmente eu sou da área de matemática, então a gente, por exemplo, pode separar várias situações de aprendizado de matemática. Na educação infantil, a concepção de número, a concepção da quantificação numérica, né? O que faz o 5 ser 5 e não ser 6, isso é importantíssimo, né? Além disso, as questões assim de sequência, né? Ordem crescente, ordem decrescente, o que é maior, o que é menor, qual cabe mais. E isso pode se dar de uma maneira muito espontânea. Não há necessidade de estar formalizado num conteúdo matemático. Num bate-papo com o teu filho, você pode chegar e de repente conseguir, no meio dessa conversa, se apropriar dessas situações e conseguir bater um papo legal que ele vai achar que ele está batendo um papo e na verdade vocês estão trocando experiências, né? A minha geração é uma geração que teve uma grande oportunidade de ver isso claramente com alguns programas de televisão que haviam quando éramos mais novos. Por meio de bate-papos, por meio de situações de aprendizado, por meio de ludicidade, a gente conseguia aprender sem perceber que estava aprendendo. E quanta coisa a gente aprendeu. Então, de repente, para as famílias isso pode ser uma ideia interessante. Ô Marcos, até para as pessoas conseguirem entender com perfeição o que você está dizendo, você poderia dar para a gente um exemplo? Chamar teu filho, por exemplo, para fazer um bolo. Né? E dentro desse feitio do bolo dá para fazer uma série de desdobramentos, mesmo que ele não esteja vendo a questão de massa, de quantidade, né? Mas um bate-papo, você vai vendo como isso pode ser enriquecedor. Né? Desde ele ler a receita para uma situação da questão de linguagem, de oralidade, né? Até a questão matemática de quantidade, de proporção. E espontaneamente isso vai acontecendo, né? Mas é importante entender que cada um vai ter um nível. Você não pode cobrar acima daquele nível. E para você descobrir o nível que você tem que cobrar, você tem que conversar. Você tem que estar aberto com essa possibilidade, as possibilidades. Né? Então, assim, basicamente, são situações de aprendizado as mais variadas. Num bate-papo informal com seu filho, você consegue enriquecê-lo. As escolas devem estar mandando situações de aprendizados formais. E nisso você vai conseguir fazer algumas quebras. Então, por exemplo, voltando para a área de matemática, as operações, soma, multiplicação, divisão e subtração, são situações do ensino fundamental, né? As primeiras séries do ensino fundamental. As crianças que estão lá entre
6 e 10 anos, elas já são orientadas a essas operações gradativamente. Então, de repente, chegar com propostas de ludicidade com relação a isso é muito importante, né? A questão da leitura, a gente não pode cobrar de uma criança uma leitura consistente se ela não aprendeu ainda a questão de sílabas, né, da silabação, né, do babebi bubu, né, entre outras coisas. Então, assim, respeitar o ciclo que a criança tá, respeitar a bagagem que ela traz, né, que é a leitura de mundo que ela faz, e principalmente estimular a partir de conversas, a partir de situações de situações de vivência, né? Eu dei o exemplo aqui do bolo, mas poderíamos ter umas outras oportunidades, uma brincadeira, chamar a criança para jogar dominó, uma série de aprendizados podem acontecer a partir de situações que estão ao alcance das famílias. O diálogo hoje talvez seja o grande mediador de todas as situações de aprendizado na casa das famílias da atualidade, né? Chegou a hora de sentar e viver o mundinho daquela criança, contar uma história, pedir para que ela conte histórias, né? São situações que vão valorizar esse momento, vão torná-lo mais ameno e inesquecível, porque daqui a alguns anos você vai ser visto, pai, mãe, familiar que está nos vendo, como um dos protagonistas do aprendizado do seu filho. Legal. Olha, pessoal, essa edição do Ajuda Aí vai ficando por aqui, mas eu vou continuar essa conversa com o Marcos e a gente volta na semana que vem para dar mais informações sobre educação infantil, principalmente nessa época de isolamento social. Combinado? Então até semana que vem.